Oi, pessoal. Que alegria ter vocês mais uma vez junto com a gente aqui no Coragem para Dizer. E hoje a gente traz um tema muito especial. Mas primeiro quero deixar um abração para você que nos acompanha aí na TV BE em Itajaí, no canal 21.1. Em Joinville é o canal 11.1. Na TV Mocinha aqui em Balneário Camboriú. E, claro, na TV BC para todo o Brasil. E também pelo YouTube no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E o assunto de hoje revela muito sobre o que nós somos enquanto sociedade, enquanto seres humanos. É uma das paixões da minha vida, né? Uma das causas que também encontram um espaço especial no meu coração. A gente vai falar sobre causa animal, que tem a ver com responsabilidade, consciência, amor, vida, mas também tem a ver com, de certa forma, desprezo, invisibilidade e uma série de outros problemas que a gente encontra nesse cenário de abandono que muitos animais ainda estão colocados nos tempos de hoje. Ela fala de violência, fala de saúde pública, é um tema muito mais plural e diverso do que muita gente imagina, né? E para tratar desse tema, olha quem que veio hoje aqui conversar com a gente. Nádia Tasso Lima, fundadora da Sopra, referência absoluta em proteção animal, não só na cidade de Laguna, no sul do estado, mas a história da Nádia perpassa muitos territórios já. E a gente também vai conversar com o Lucas Vieira, que é engenheiro, empreendedor, um garoto que colocou a tecnologia e a inovação a serviço da causa animal, unindo impacto social, cuidado, atenção, e é isso. Nádia e Lucas, é um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos e a gente vai começar esse bate-papo por primeiro apresentando rapidamente vocês aí, né? Eu vou já meter uma pergunta direto, Nádia, aí tu já diz o teu oi, o teu bom dia para todos, respondendo a nossa primeira pergunta. Minha amiga, tu dedicasse mais de 2 décadas, eu acho, muito tempo que tu está na causa animal, né? E a associação, eu imagino que a tua luta começa antes ainda da associação, até que em 2001 são 24 anos já, né? A Sopra é criada, é constituída. Na época, hoje em dia a causa animal está na moda, né? Tem muita gente que trata, graças a Deus, a gente tem evoluído nesse tema, mas na época eu imagino que as dificuldades eram ainda maiores do que as que tu enfrenta hoje. Como que foi esse começo? O que aconteceu com a jovem Nádia naquele momento? Por que tu tomou a causa animal como uma das tuas missões de vida? Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, né, para estar aqui com vocês. Mas, Paulinha, eu acho que eu nasci na causa animal. Desde que eu me lembro das minhas primeiras imagens de infância e fotos que eu tenho, é sempre com um animal junto, cachorro, arara, papagaio, capivara. Sempre, né, meu pai teve, minha avó, enfim. E eu viajei muito pelo Brasil, porque meu pai era militar. E isso daí sempre me deixou muito angustiada, desde criança. Eu sempre fui uma criança bem retraída, e os animais, para mim, eram uma fuga, mas me sensibilizava à condição de vida deles. E, graças a Deus, quando eu vim para Laguna, que eu morava em Mato Grosso do Sul, e lá a situação também é bem crítica, porque além dos cães e gatos, né, os errantes, tem também o gado, que é muito judiado. Enfim, isso daí deixa a gente numa situação de que quando um tio meu, que também é muito cachorreiro e também muito influente político lá na cidade, resolvemos reunir um pessoal de Laguna, pessoas mais velhas que eu, na época, eu era a menina da história, 20 e poucos anos atrás, ainda era menina. Nós fundamos a Sopra, mas eu venho tratando e cuidando de animais desde que eu era criança. E isso, hoje, as pessoas, como eu vejo a evolução do ser humano, né, na parte de intelectual e sentimental, tantas causas já estão sendo levadas a visão da população, abrindo os olhos das pessoas para vários outros setores, a causa animal ficou por último.
né? Porque sempre é a última, é animal, é bicho bruto, como falavam lá em Mato Grosso, não sente dor, é assim mesmo, cachorro preso na corrente, passar uma vida inteira numa corrente, o que tem? É a mesma coisa de colocar uma pessoa dentro de um ambiente fechado, um cárcere privado, de ter os seus movimentos. Então, assim, eu me envolvi tanto que a Sopra acabou, a sociedade acabou me lançando como candidata política para fazer alguma coisa. O que seriam? As leis do município, né? Porque tinha que começar por alguma coisa. Não adianta você querer fazer e não ter nada como amparo legal, jurídico. E aí foi onde eu me interessei mais e consegui fazer com que Laguna, que é a minha cidade hoje, aprovassem na Câmara, né, o prefeito sancionasse as leis que dessem amparo legal para se ter cães comunitários, para as pessoas poderem tratar e ser vistas. Mas antes da gente falar, depois nós vamos falar dessa parte aí, tá? Nós estamos ainda na apresentação. Antes, vamos voltar lá para esses 20 e poucos anos atrás. Foi difícil montar a instituição? Foi muito difícil, porque você precisa ter um suporte financeiro, né? E isso, a gente fez carnezinho para contribuição da quantidade que quisesse, não deu certo, a gente, no final, sempre acabava bancando. Então, assim, a conscientização foi muito lenta. Para você ter ideia, nós somos eu acho, das mais antigas de Santa Catarina. Certeza. Eu acho que tem uma só, eu acho que era Capra, se eu não me engano, aqui em Florianópolis, mas ela teve a criação e nunca foi interrompida. Ficávamos trocando de presidente e assessora, eu e uma colega, para chegar até onde nós chegamos hoje. E isso daí, faltava muita consciência, tanto dos entes políticos da cidade, que não reconheciam, né? Quanto da população, que Laguna é uma cidade assim, muito antiga, tem aquelas tradições, né? Então, isso tudo dificultou. Mas hoje, se os protetores tivessem noção da força que eles têm, seria bem mais evoluída a nossa causa. Antes da gente seguir, eu quero ver esse garotinho. Se deixar, vai. O Lucas, tu chega por outro caminho, né? Na proteção animal também, que eu imagino que deve ter sido uma história semelhante. Todo mundo que gosta de animal, de bicho, no geral, ele vem do mesmo jeito, assim, né? A gente sente isso na alma desde criança. Como que foi? Mas tu vem com uma outra possibilidade, né? Tu traz a tecnologia. Como que foi a tua chegada na Sopra? E o que tu acha que esse lugar de tecnologia, de gestão, de inovação pode contribuir para que a gente tenha melhores resultados? Bom, primeiro, né, agradecer o convite, né? Bom dia, boa noite, seja lá que horas a pessoa está vendo esse programa. Mas é justamente isso, eu acho que nasce um pouco na alma essa questão da causa animal. Causa animal é um rótulo que a gente criou há pouco tempo, né? Antes a gente só dizia que era bicheiro, cachorreiro, gostava de bicho, né? Então, por exemplo, né, só para fazer um paralelo, quando eu era criança, a forma que tentavam me afetar de alguma forma, podiam falar o que quiser de mim, eu nunca me importava, eu sempre fui bem extrovertido e tal, mas a forma que as pessoas faziam para tentar me atingir é dizer que ia fazer alguma maldade com algum bicho. Sempre foi assim, era nível de brigar mesmo, de sair no soco, como diz o outro. Então, ali já mostra que tem um carinho diferente com os animais, né? Mas, bom, Laguna é uma cidade que é pequena, né? Então, acabou que eu não pude seguir essa questão da causa animal de fato, apesar de desde criança eu sempre dizer que ia ser veterinário. Acabou que lá na frente eu acabei fazendo algum semestre de veterinário, mas enfim. Então, como é uma cidade pequena e não tinha oportunidade, eu só era o cachorreiro, gostava de bicho e tal, e saí para Florianópolis para poder fazer faculdade, né? Me formei em engenharia de telecomunicações no Instituto Federal. Então, eu tive contato de fato com tecnologia, porque de verdade, eu gosto de resolver problema. Eu realmente, além da alma da causa animal, eu tenho a alma do engenheiro. Eu gosto de inventar gambiarra para resolver as coisas. Então, na tecnologia, eu acabei aprendendo a ter ferramentas para trazer as minhas criações à tona. Então, eu via problemas que eu achava que eu podia resolver, ou que eu podia criar negócios e tal, e usava a tecnologia para isso.
Aí, um belo dia, em algum momento, né? Foi até a questão da pandemia e tal. Acabou que eu comecei a trabalhar remoto, voltei pra Laguna. Já tinha empresa, já tinha trabalhado fora, tem empresa nos Estados Unidos e tal. E aí eu voltei a ter esse contato com a Nádia em relação aos animais. Eu voltei a ter aquela gana de gostar, de ter bicho, tanto que hoje eu tenho 12 animais em casa, como todo bom protetor de animal. E vários deles resgatados, claro. Só que eu percebi que na área de tecnologia, na área dos negócios de forma geral, o que é o grande problema que a gente vê em várias áreas? É caos. É caos. As coisas elas não são organizadas, não tem regras, não tem dados organizados. E quando eu comecei a olhar a causa animal, além da visão do amor de um protetor e sim olhar aquilo como um problema de política pública, um problema de saúde, eu percebi que os problemas que existiam na causa animal eram os mesmos que eu já tinha enfrentado no mundo dos negócios, assim, ó, diversas vezes, e que eu tinha trago organização para o caos. Então, quando eu vi esse caos, justamente quando a Nádia estava como vereadora, então eu tive mais contato com as leis, eu comecei a pesquisar mais como funcionava a política pública de fato, eu percebi, cara, é ótimo que todos os protetores realmente amam muito os animais, mas eles são desorganizados, eles estão desorganizados. E claro, hoje a gente levantou a bandeira da causa animal para tentar organizar isso, está sendo organizado, e eu percebi que, cara, talvez a tecnologia aqui seja o grande força eletromotriz, por assim dizer, de resolver isso tudo. Então a gente criou até um software para a área da causa animal para tentar organizar isso tudo e gerar dados, porque é política pública, então a gente precisa ter um direcionamento real para resolver esses problemas e com esses dados a gente poder, de fato, gerar políticas públicas, né? Então a minha atuação, no fim das contas, da causa animal, além da parte de resgatar, de proteção e tal, que eu gosto muito, né, por ser apaixonado dos animais, eu comecei a contribuir na área de política pública mesmo, de conseguir gerar dados e aí sim conseguir pensar em soluções realmente duradouras, né? Não só enxugar gelo. Nádia, de todo o tempo que... Depois, no próximo bloco, quando a gente tiver a nossa paradinha estratégica aí para agradecer o pessoal que... o nosso apoio cultural, né? Que bota nossa voz no ar, a gente vai aprofundar nesse negócio aí de políticas públicas que eu acho relevante. Mas, assim, ó, vamos lá para o olhar do protetor, né? A gente tem muitos... Eu digo que a causa animal ela começa a chegar nas políticas públicas, ela se torna visível, começam a ter leis hoje de proteção, porque os protetores começam a sair do casulo e buscar eleições, como foi o teu caso. Isso nós vamos falar no próximo bloco. Mas antes disso, né, a gente está ali no mundo da proteção. Quando você se depara com uma situação assim de necessidade de resgate, teve algum momento que tu te lembra que tu se viu impotente, que tu não conseguiu acolher, promover aquele resgate, que tu ficasse triste por isso? Algum momento que pensou, poxa, não aguento mais? Olha, Paulinha, eu cheguei... É até difícil de falar, porque todos os resgates eu acabava trazendo para mim. Tive 21 animais por minha conta, cães, né? Porque eu não podia misturar os gatos, porque eles não estavam acostumados. Eu tinha filho pequeno, eu não trabalhava, né? Então era só meu marido, eu acabava usando a receita da casa para comprar ração, medicação, levar em veterinário. E no final você até se torna um pouco curandeira, né? Porque você vai no grito, no choro, no exemplo daquele outro. Mas é muito, muito angustiante para a gente. E se a gente não tiver, como já está acontecendo até muito, um acompanhamento psicológico, muita gente precisa. Eu não cheguei a esse ponto, porque eu ia me policiando, porque eu sabia da dificuldade, sabia do quanto é pesado você lidar com os animais sem ter a visão de fora dos outros, a mesma visão. O sentimento, a empatia, né, pela dor. Porque o ser humano, a criança, chora, grita, você vai a socorro. O animal não, ele se esconde. Ele sente dor, frio e fome, mas ele se esconde. Ele não pede, não grita. E quando está com sarna ou uma doença, ele ainda é escorraçado. Ele é obrigado a se esconder. Então, isso daí é que me deixava angustiada. Eu tive uma vez um animal que foi para mim o mais marcante de todos, que graças a Deus meu marido, para mim, está no céu, ele me ajuda, porque eu falo, está no céu, porque para mim é um anjo que veio para me ajudar, porque ele aguenta e fica quieto e me ajuda.
Nós levamos mais de 40 dias para conquistar, para conseguir pegar uma cadela que não tinha pelo nenhum, vivia escondida e só saía à noite. Ela tinha até problema na vista para sair durante o dia, porque ela era pura sarna, ela parecia aqueles gatos egípcios, não tinha pelo. E ela se escondia em um dia de muita chuva lá em Laguna, ela estava escondida embaixo de um prédio antigo da biblioteca que inundava. E eu fiquei quase louca quando eu achei essa cadela no meio de uns papéis velhos do museu. Eu levei para conseguir abraçar e levar para casa e cuidar. Mas isso daí, para mim, foram 40 dias de angústia, que era o tempo. Será que eu vou encontrar amanhã durante o dia? Eu saía à noite para procurar com o filho pequeno no carro, aquela coisa de vamos junto. A minha filha está aqui hoje, ela é a prova viva disso, né? Ia para Canil Municipal quando montaram e largaram por conta, gente que cuidava, ela ia junto. Então, assim, são vários resgates assim, angustiantes. Mas, graças a Deus, eu consegui. Muitas vezes tinha que fazer a eutanásia ali no local, porque tinha animal com bicheira que você via o pulmão pulsar. Meu Jesus. O buraco era tão grande. Então, assim, era coisas que não tinha como socorrer e levar para uma clínica. Você sabia que aquilo ia ser, era só aliviar o sofrimento. E esse peso eu tenho comigo. Foram muitas eutanásias que a gente é obrigada a realizar, a chamar o veterinário para fazer, porque a gente sabe que não tinha solução de dar água pela boca e sair pelo buraco do esôfago, a água saindo Só de tu fora. falar assim já Não, me dói, poodle, cachorro que foi de dentro de casa, que é abandonado quando está idoso, quando está dando trabalho, quando precisa um veterinário atender. E muitas vezes, por causa de uma bicheira, eles abandonam, sabe? Então, assim, essa falta de empatia do ser humano na visão de ter um animal e quando ele está velho jogar fora, que era muito comum, hoje já não, mas já mudou muito essa mentalidade, muitas vezes, porque as pessoas cobram dos vizinhos, dos parentes, né? Cadê aquele animal que está doente, o que você fez? Então, isso daí tudo para nós é um alento. Mas essa visão de animais com sarna são raras hoje, lá em Laguna. Na época, eu saía com vidro de Ivomec, podia ter sido processada. Eu falo isso, que podia ser até processada pelos veterinários, mas eu saía aplicando, que eu não sabia que podia dar via oral. Levei muita mordida. Ia para casa quietinha, com a dor, mas não falava nada, porque eu saía, nos meus tempos livres, eu saía aplicando Ivomec, porque a sarna no litoral era muito intensa, né? Há 20 e poucos anos atrás. Antes mesmo da formação da Sopra, em Campo Grande, eu cuidei muito do animal. Então, assim, o que eu podia rebanhar e cuidar e arranjar dono, fazer feira, eu fazia. Era 24 horas em função. Lucas, e tu participou, né? Porque depois, vocês sabem que eu sou fofoqueira, né, pessoal? Não é à toa também que eu convidei o Lucas e a Nádia, porque o Lucas depois, olha como o mundo é, como é que o mundo se orna. Daqui a pouco o Lucas vai lá, namora a filha da Nádia, né? E assim, nesses anos de relacionamento com a tua namorada, convivendo, né, no seio da família da Nádia, tu deve ter participado de momentos como esse também, né? A tua vida não foi só a tecnologia, né? Me acompanhou bastante. Não. Coitado. Olha, se tu abrir o WhatsApp de quem é protetor, né, de novo, eu não me comparo à Nádia, né? Os anos de experiência e tal, mas o pouquinho que eu peguei, se tu abrir agora o meu WhatsApp, eu vou ter pelo menos umas 3 pessoas me mandando foto de algum animal que tá com algum problema pedindo de ajuda. E é problema nos níveis do que a Nádia falou. Então é um negócio que é desesperador. Porque tu olha, tu sabe que tu não tem o que fazer. É muito bicho, é muito E muitas animal. vezes tu não tem para quem ligar. Por exemplo, não tem. Tu tem que ir lá e tu mesmo meter a mão e fazer. Não tem. O último, acho que o último que eu fui com a Nádia foi um que foi atropelado na avenida. Aí uma protetora muito conhecida avisou a gente, só que ela já mais velha, ela não conseguia, era um bicho grande, ela não conseguia pegar ele no chão e trazer. A gente foi lá, parou no meio da via, rápida pra caramba, eu peguei o cachorro no colo, aí ele começa a chorar, porque ele tava com as patas todas quebradas e tal. Então são coisas desesperadoras. Claro, depois que ele se recupera, é sensacional. Esse se recuperou, por exemplo. A gente levou na clínica, levou pra Imbituba, de Laguna Imbituba. Enfim, vai e volta várias vezes, mas também deu certo. Né? Até um que eu peguei agora lá, tá lá em casa, que era um pitbull de rinha. Pitbull de rinha é um negócio bizarríssimo. Ele provavelmente teve dono, tá? Ele tava todo machucado, ele tava abandonado na frente do supermercado. A Anne foi fazer... A Anne é minha mulher, né? Ela foi
comprar alguma coisa lá no supermercado, ele simplesmente veio e pulou no carro. Ele pulou no carro, ele entendeu que aquilo era uma protetora e botou no carro. Magríssimo, já estava castrado, porque provavelmente viram que ele não servia mais. Estava castrado, a gente levou para casa e ele simplesmente não pode ver outro animal. Porque o imprint que a gente chama que teve dele quando filhote era ver um outro animal e caçar. Lutar. De rinha. Todo lanhado, todo cheio de cicatriz e tal. Hoje ele vive separado de todos os meus outros cachorros lá em casa, por exemplo. Ele é um amor com pessoas, mas todo machucado. Então, começa a ver certas situações que tu fica, às vezes, até repensando a humanidade das pessoas, sabe? É bem pesado mesmo. O último. Não, o último foi o Tunico, né? O Tunico foi o último, foi o canicurso. Vocês se veem pessoas corajosas? Sim. Eu me vejo bastante. E tu, Nádia? Olha, eu não sei nem se é corajosa, eu acho que é metida, né? Porque eu não sou muito de ficar falando, eu não gosto de perder tempo em falar, eu sou mais de pôr a mão na massa. E, assim, a gente vê... Eu passei por várias situações que as pessoas até chegam para mim e falam: como é que você aguenta? Como é que você aguentou, né? A vida política, as gozações dos próprios colegas na Câmara, a falta de empatia, a falta de respeito, a falta de... Eu era a única mulher, a única da causa animal, que aquilo era novidade, absurdo, lutar por uma causa dessa. Quando eu coloquei o primeiro projeto dos fogos, ai, que absurdo, 3 vezes proposto, 3 vezes negado. E assim, sabe, a falta de entendimento é que me deixa... Eu não sei se metida ou corajosa, porque quando eu tinha que falar, eu falava, mas também não perdia tempo em ficar tentando explicar, que eu acho que é uma lógica tão grande que a pessoa que não entende, para mim, é burra. Desculpa os animais, mas é. Falo, poxa, não está vendo que o animal sofre com isso, que o ser humano sofre, no caso dos fogos? Tu tem uma experiência de uma vida, amiga. Assim, é verdade. O preconceito é o mesmo? Ainda existe? Como é que tu mediria essa escala? Olha, eu acho em relação que a como tem que ter coragem para dizer, tem que ter força mesmo para fazer. Porque esse preconceito ainda existe. Existe, infelizmente existe, só que está mais camuflado. As pessoas têm vergonha de falar, têm vergonha de se manifestar. Porque o outro lado também cresceu, a balança está pesando mais para a empatia. Porque, de certa forma, é feio dizer. Ninguém vai dizer, eu sou um agressor de animal, ou eu vou fazer isso. Animal para mim não interessa. Tem aqueles que falam, eu não gosto. Como a gente, quando fazia rifa, ia vender, não, eu não gosto de animal. Não, tudo bem, você não gosta, então não quer ver na tua frente, ajuda para a gente poder tirar, para os protetores poderem castrar, diminuir essa quantidade. Essa é a lógica. Seja inteligente, pelo menos para isso. Tu sabe que tu tocaste nessa questão de fogos e me lembrou também, me remeteu a algumas experiências do passado, né? Num primeiro momento, quando se discutia essa questão de fogos não terem barulho, né? Uhum. E não é só animais, né? São os autistas, Exatamente. são as crianças, são as pessoas com deficiência, são os idosos. O barulho, os fogos de artifício são lindos, mas o barulho realmente é muito perturbador quando ele vem numa grande escala, né? E assim, essa história de tu ter 3 vezes um projeto rejeitado, eu também vi isso em outros municípios no passado. É difícil a gente explicar, né? Compor essas culturas. Mas eu quero também fazer uma outra pergunta para ti, né? Tu viveu bastante tempo como protetora e como vereadora. Foi boa a experiência? Valeu a pena? Valeu. Tudo vale, Paulinha, sabe? A gente chega numa certa idade, como você falou, pelo tempo de vida que eu tenho, pelas experiências que eu passei em todos os setores, né? Sozinha na causa, depois com os protetores, depois como vereadora, podendo ajudar de outra forma, doando o salário que eu tinha para a causa animal, porque emenda e nem rubrica própria tem a causa animal ainda, né? Nem no Estado, nem no município, que isso é necessário, que é uma questão de entendimento que a vigilância sanitária deveria estar nessa pasta 24 horas, que são doenças a menos que você vai ter menos fila no SUS, menos gasto com doenças, com as zoonoses. Isso tudo, para mim, valeu a pena, que deu uma abertura maior, um entendimento maior para os políticos, para o corpo executivo da cidade. Embora
tem aqueles que, né, que tem uma regressão. No nosso caso, Laguna teve um regresso muito grande na causa animal, na gerência, na execução de projetos que estão lá todos, né, prontos para serem executados. Nós levamos emenda, inclusive quero agradecer a você que também nos deu emenda para Laguna, para a sociedade também lagunense, que é a Sopra. Mas, para mim, tudo vale a pena. E, nesse sentido de ter uma melhoria, eu penso que se todas as cidades tivessem essa união entre os protetores, promovesse uma união, um entendimento entre os protetores, essa força seria bem maior. Pela experiência que eu tenho, eles se preocupam com muito pouca coisa, digo pouca em relação à vivência. O que eu acho que é massa a gente botar... Vocês que estão nos assistindo em casa, cola aqui comigo, olha o que vocês têm. Uma experiência na proteção, uma mulher que vem de uma... Lá no início da proteção, se liga aí. A Nádia é uma das primeiras protetoras do estado de Santa Catarina e é responsável pela criação de uma das pioneiras instituições de proteção no estado, de voluntários, certo? E agora a gente chega com o Lucas, é a nova geração de protetores. É a velha guarda e a nova geração. O que é que passa pela cabeça da nova geração? Como é que tu pretende atuar para resolver mais problemas? Como que tu acha que a tua geração vai contribuir para que a gente caminhe mais rápido, Lucas? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, é o acompanhamento da velocidade das coisas. Tu conseguir acompanhar as coisas como elas estão indo hoje, né? Primeiro de tudo, a nova geração, na minha visão, é muito menor do que a antiga. A gente tem menos gente nova na proteção animal. Porque daí aqui entra algo bastante polêmico, mas que é sempre importante prestar atenção. Como a causa animal ganhou uma estampa de causa política e de bandeira política, hoje é muito difícil tu separar o joio do trigo. Hoje se tornou uma máquina eleitoral. Então a nova geração, algumas pessoas da nova geração, aproveitam disso. Então nem todas têm a experiência necessária. Por exemplo, eu sou um protetor recente, se eu comparar com a Nádia. Então, até porque tu é jovem, né, querido? Tu não podia ser. Não, tu não pode ser um protetor velho, cara. Tu é jovenzinho demais. Mas tem noção. Então eu preciso da experiência comigo. Eu preciso da experiência de quem botou a mão na massa. Alguém que estava aí quando tudo era mato, né? Agora eu já tenho, a nova geração, já tem um caminho pavimentado de onde a gente pode se espelhar. E o que eu acho que agora é a hora da proteção animal? O que precisa ser feito a partir de agora que a nova geração tem que tomar para si? É justamente a organização e pôr em prática as coisas. Tudo isso que a Nádia falou, talvez em termos técnicos não fique tão claro. Ela foi lá porque, por exemplo, no litoral era cheio de sarna, ela ia lá com remédio e ia aplicando em todo mundo. Tá, mas por que era cheio de sarna? Quais eram as regiões que mais tinham sarna, que tinham mais animais soltos? Por que essas regiões tinham mais soltos? Como é que a gente pode resolver esse problema em termos de Estado, de política pública? Agora é raciocinar numa estratégia. Eu acho que a nova geração tem que raciocinar um pouco mais nisso. Não é tirar um pouco o coração, mas é dividir um pouco do coração com o racional. E aí, de fato, resolver o problema. Eu vou te dizer que eu vou um pouco mais além. Eu prefeito em 2013, porque é isso. Você nunca vai conseguir... só pelo voluntariado resolver os problemas endêmicos do país, né? Mas o voluntariado faz algo que o poder público não faz. Ele chega aonde o poder público não chega. Então, assim, eu aprendi com um cara sensacional, professor Clóvis, ele foi meu padrinho, assim, nessa área, meu tutor, vamos dizer. E ele me disse, amiga, vem cá que eu vou te dizer o que a gente precisa fazer. A gente, primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é a população animal da cidade, para a gente pensar a política pública. E aí a gente começar com castração, com chipagem, enfim. E a gente organizou a política a partir disso, de dados, certo? Mas um segundo desafio importante também é botar todo mundo na mesa. E essa responsabilidade, no meu ponto de vista, é do poder público. É o prefeito, é o governador, é o secretário. O vereador tem um papel importante, porque o que o vereador faz, Nádia? Ele traz luz para a causa.
Ele faz as pessoas em algum momento parar para refletir sobre isso. Porque se você chega numa casa, tem muitas pessoas ainda. Esses dias eu fui visitar uma amiga, uns amigos, que são pessoas ótimas, enfim. E eles até alimentam bem o seu cãozinho, tratam, mas ele estava igual, com uma corrente e com uma coleira. Eu não consigo mais, eu passo mal, eu não consigo mais ver um cachorro com coleira. E essa ainda é uma estratégia que muita gente usa para o seu cão não pular o muro, não fugir à noite, porque não tem um local adequado, né, para que ele não vá para a rua e eventualmente se perca. Às vezes é um instinto de... Eu quero dizer para vocês que nem tudo aquilo que faz mal ao animal e que não deixa de ser uma agressão, ele nasce com o propósito de maltratá-lo. Tem outros casos que a gente já vê, e eu vivi isso. Teve uma ocasião que eu fui pedir voto numa casa, e assim, era um dia, estava chuviscando um terreno e tal, e o cachorro estava amarrado assim numa... Nossa, ai meu Deus, eu fui embora, e assim, foi muitos anos, foi na minha eleição de vereador ainda, tu vê, e era uma família que eu gostava muito, e eu fiquei muito mal no dia seguinte, porque eu não tive iniciativa, coragem, presença de espírito. Eu fui embora, eu não dormi de noite pensando naquele cachorro do jeito que ele estava, e eu não consegui dizer nada. Eu me senti muito mal depois, comigo mesma, né? De não ter dito, poxa, eu podia ter achado um jeito, né, de dizer, olha, eu acho que não é legal tu deixar teu cachorro dessa maneira, entende? E nem era porque eu estava com a expectativa de ter o voto, não. É que eu não soube o que fazer naquela circunstância. Como fazer uma abordagem? A pessoa abriu a porta da tua casa, eu fui lá fazer uma visita, entende? Eu não era fiscal, não sabia como me comportar diante desse cenário. Por isso que eu acredito muito. E aí a gente também iniciou um processo nesse sentido de educação no ambiente escolar. Porque se a criança, com 7, 8 anos, 10 anos, ela escuta uma palestra de um protetor que explica, que faz ela enxergar aquele animalzinho como um ser vivo, criado por Deus, que merece ser respeitado, o quanto ele é leal e fiel, né? O quanto ele é partícipe, de certa forma, da família, ele vai chegar em casa e vai dizer, papai, não vamos mais amarrar o nosso cachorro, não está certo isso. Porque muitas vezes o que eu percebo é que existe o mal, as pessoas do mal, tem gente do mal, tem gente que envenena o cachorro do vizinho porque late, né? Uma montoeira de gente do mal. Mas tem gente que não se dá conta, que não tem consciência. Então, e aí uma outra questão, gente, que eu acho que é o desafio de vocês também, né? Tem muito protetor revoltado. A gente brinca que tem protetor que gosta de bicho porque não gosta de gente de jeito maneira, né? Que não dá para conversar. E tem mesmo pessoal que é radical assim, que é de um jeito Hamas, que tu chega para falar, a pessoa acha que todo mundo é inimigo, todo mundo é contra. Eu acho que não dá para um viver sem o outro. A proteção animal tem teto, se não tiver a ajuda do poder público. E o poder público não consegue resolver problemas. Sozinho. E problemas de saúde pública, problemas de violência doméstica. Tu pode observar, se o animal apanha, na família tem uma mulher que apanha, tem uma criança que apanha. Ele está dentro do eixo da violência. Então, no meu ponto de vista, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que seguir lutando, Lucas, e assim, claro, eu digo para vocês que eu sou deputada, sou pré-candidata, vou ser candidata de novo e tal, mas falta gente que seja da causa animal real geral, entendeu? Não causa animal fake, entendeu? Que a pessoa vibre por aquilo e trabalhe 24 horas por aquilo. A gente deveria ter mais representações segmentadas, gente eleita com essa bravura, como foi a Nádia no tempo dela em Laguna, como é a Liliane lá em Joinville, você ter pessoas identificadas que trabalham pela causa para empurrar, como a Sol aqui em Navegantes. A Sol em Navegantes deu um show tão grande no mandato dela. A Sol não sabia nada de política, virou vereadora. Hoje a gente tem a primeira Secretaria de Bem-Estar Animal com um trabalho que é referência no Brasil, né? Porque teve a oportunidade, porque teve um prefeito que entendeu
que a causa animal era relevante e deu espaço para ela trabalhar. Então, eu acho que vocês vêm com uma pegada diferente, assim, vocês têm métodos melhores. Tem mais um ponto, né? Né? No que a nova geração pode trazer, é justamente nessa questão de conscientização. Vou tirar até um exemplo teu. Tens feito bastante vídeo no Instagram em relação a canabidiol e etc. E isso deu luz para muita gente para ir atrás daquilo e entender, não, peraí, ela tá falando de remédio, ela não tá falando de droga em si, ela tá falando de remédio. E assim as pessoas vão entendendo melhor. Então, como eu falei, né? Como a velha geração é muito maior, mas que elas não estão tão acostumadas a mexer com rede social. Eu não vejo nada no Instagram, no Facebook. Exatamente. Porque não sobra tempo. As pessoas mais novas e a nova geração é que pode trazer esse letramento social a partir das redes sociais. Só que, quando eu digo letramento social, não é fazer um vídeo chutando a porta de alguém que tem um animal lá em maus tratos e mostrar, olha como eu resgatei esse animal. Não. É explicar as coisas de verdade. Falar, vamos explicar aqui por que corrente é maus tratos. Por que alguma coisa é maus tratos. Olha esse caso aqui, por que isso é maus tratos. Então, esse é o tipo de coisa que eu acredito que a nova geração pode trazer. É a comunicação, de fato. E aí, claro, isso acaba trazendo representação política. Tu acaba letrando, tu dá conscientização para todo mundo. Até a questão ali das crianças. Eu sempre tiro um paralelo meu mesmo. Quando eu era criança, o que estava sendo implantado nas escolas? Jogar lixo no chão é errado. Porque era comum, há muito tempo atrás, meus pais e tal, jogar lixo na rua. E chegou um momento que quando eu via alguém jogando, eu era criança, via as pessoas jogando lixo no chão, eu dizia, mas isso aqui tá errado, tu não pode jogar lixo no chão, porque tu vai entupir tudo, vai fazer problema e tal. E com a causa animal é a mesma coisa. A gente realmente tem que chegar num ponto que as crianças olhem o que os pais estão dizendo e repreenda eles. Né? E diga, isso aqui tá errado, tu não pode bater num bicho, tu não pode acorrentar ele e tal. Então, realmente, passa muito por conscientização. A questão da corrente é a falta de entendimento, muitas vezes a ignorância do fato. É por um vai e vem. Se não tem muro, não é gradeado, se o animal pode fugir, põe um vai e vem para dar mobilidade, né? Porque o animal atrofia. Né? Eu tiro por uma vez, meu marido chegou em casa impressionado, ele falou assim, as pessoas estão mudando. Tem um rapaz que foi preso por causa de droga e tal, e o primeiro pedido que ele fez para a mãe, que a mãe acabou contando por tua causa, né? Conhecido por ser marido da Nádia lá em Laguna da Cachoeira, né? Ela falou assim, olha meu filho, a primeira visita que eu fiz para o meu filho, que eu só pude vê-lo depois de 2 meses que ele estava encarcerado, foi, mãe, quando você chegar em casa, você solta a bolinha, se eu não me engano era o nome da cachorrinha, que viveu uma vida inteira em 2 metros de corrente, uma cachorra pequena, porque eles tinham só um corredor, alguma coisa assim na casa. Solta, mãe, que agora eu sei o que é viver preso. Nossa. Então, mostra que para você sentir a empatia, você precisa passar por aquilo, né? Então, assim, a questão da vivência, da experiência de vida que ele teve, levou essa empatia ao animal. Então, assim, eu tenho projeto aprovado para as crianças, que não é a educação ambiental, é a educação da causa do bem-estar animal. Então, lá em Laguna, já não sei se essa nova secretária está fazendo, mas já está no currículo escolar do ensino municipal a educação do bem-estar animal. Então, já começa ali na escola. Toda palestra que nós demos, através da Sopra, nas escolas, as crianças ficam super atentas. É diferente você ver aquelas palestras, professor falando, criança nem aí, mas todas as que nós já fomos fazer palestra para as crianças, até do 2º grau, eles prestam atenção. Eles contam as histórias mesmo da família, do pai, da avó, do tio. Então, assim, eles interagem e já têm noção do que é. Eu acho que uma coisa bem importante também é a gente estabelecer a política pública de forma... Assim, a gente tem a política pública da saúde, da educação obrigatória, né? E, no meu ponto de vista, a gente tinha que ter todos os... E a regulação pode ser federal também, né? Todos os municípios obrigatoriamente deveriam ter um conselho de bem-estar, uma diretoria que seja... Um departamento, um setor, tem que ter um setor. Tem que ter um setor responsável por aquilo. E a partir dali, e tu pode observar, os municípios que criaram departamentos de causa animal,
ao longo do tempo, eles foram viabilizando orçamento para isso. São os municípios que todo ano tem campanha de castração, todo ano tem uma campanha de destipagem, uma feira de doação, alguma atividade educacional, porque tem aquele setor. E no meu ponto de vista, nós temos que trabalhar muito, Lucas, e a tua geração, para essa convergência. Eu acho que assim, o letramento na escola para as crianças, para a sociedade é importante, mas a gente também precisa letrar as instituições privadas sem fins lucrativos para que elas possam chegar mais longe. E tem um ponto, e é até bem estrutural, realmente. De fato, a maioria das cidades hoje, elas estão começando a pensar na questão do bem-estar animal, ainda que seja dentro da Secretaria de Saúde ou uma Secretaria Ambiental, está começando a ter um outro entendimento em relação a isso. Só que, se tu pegar a maioria deles, a grande maioria deles, quase nenhum tem uma equipe efetiva, por exemplo, no executivo. Então, o que acontece? Foi o que aconteceu em Laguna. Entre e sai gestão, tu perde todo o conhecimento prévio, porque era todo mundo voluntário. Era voluntário, comissionado. Enfim, tu não tinha pessoas que já estão lá há muito tempo, entendem como a roda tá girando e conseguem passar isso para quem entra e sai, etc. Então, tu tem que profissionalizar também as pessoas que trabalham no bem-estar animal. Porque assim, também tem que entender que emoção, né? Todo mundo é ótimo, todo mundo tem amor aos animais, a gente sabe que todos os protetores amam os animais e fazem aquilo pelo bem, mas ainda assim é uma gerência que precisa de técnica, precisa de conhecimento. Então tu precisa ter um veterinário focado, por exemplo, em epidemiologia ou alguma coisa assim. Tu precisa ter uma pessoa que realmente teve o letramento técnico na questão de bem-estar animal. Existe toda uma ciência atrás de bem-estar animal. E assim tu consegue, de fato, modular as coisas para que funcionem e sejam executadas. Na minha visão, se tu pegar hoje no legislativo de várias cidades, né? Claro, não são em todas ainda, tu já tem todas as leis. Tu já tem lei em nível estadual. Já tem várias leis. Tu mesmo aprovou lei. A gente já tem o nosso código. E Santa Catarina deu um passo à frente, né? Vamos lá. Merece parabéns o governo. O governador Jorginho lançou o primeiro programa... PET levado a sério. Que é o PET levado a sério, financiando ações que antes, assim, ficava muito a cara do freguês. Se o prefeito era cachorreiro, ou gostava de animal, ou tinha algum carinho, afeto por proteção... A política andava. Se ele tinha na equipe dele alguém que ele gostava, andava. Se não tem esses dois elementos, se não tem uma Paulinha, uma Nádia, não rola. Exatamente. Né? Eu separei algumas perguntas, amiga, e uma delas é a seguinte, essa eu achei interessante. O que tu diria para alguém que quer começar a ajudar? Tipo, uma garotinha, um garotinho que ama animal e não... Para onde que ele vai? Como é que ele começa? Bom, primeiro de tudo, amar é uma coisa, e ter espaço e condições, né, já é outra. Os pais têm que autorizar a criancinha, lógico, né? Você tem que ter um espaço adequado, tem que ter condições, até muitas vezes financeira, para poder levar teu animalzinho no veterinário. Não é muita coisa. E as vacinas. Então, Vamos passar para uma outra geração. Uma pessoa que já tem um domínio sobre a sua vida, né? Jovem, né? Eu quero começar a prestar serviço voluntário. Eu quero ajudar a cuidar de animais. Existe um lugar, um site? Quem ela procura? Como é que ela vai achar uma... Tem cidades, que é o caso de Laguna, que todo mundo sabe que existe a Sopra, que vocês estão lá. Mas como ela faz essa busca? Existe um lugar que ela possa encontrar um espaço para isso? Hoje, através das redes sociais, é mais fácil, né, localizar isso. Eu não sei te dizer em quais todas as cidades, mas muitas aqui, principalmente litoral, nós temos. É interessante a ajuda, o trabalho de carinho, que o animal também gosta. Se tiver um canil, né, que não é o que a gente orienta, mas se tiver na cidade um local onde eles abrigam animais, que vá lá pelo menos passear com eles. Isso daí já é uma grande ajuda. Se puder colaborar com o trabalho, prestar trabalho nesse local, melhor ainda. Então, essa vai da disposição de cada um, da condição de cada um. Financeiramente, muitas vezes, levar um saquinho de ração, ir numa feirinha de doação, tentar convencer as pessoas a adotarem. Isso tudo é uma ajuda. O jovem que estiver disposto a isso é muito bom. Legal. Lucas, qual é o maior erro, na tua opinião, que as pessoas cometem quando falam de proteção animal? O maior erro que elas cometem em proteção animal.
é pensar no problema pontual e não na forma no geral. Global. No global. É a história do enxugar gelo. É a história do enxugar gelo. Tá? Esse é o maior problema. E eu acredito que um outro grande problema, mas daí geralmente não são de pessoas que de fato são da proteção animal, que é terceirizar a responsabilidade. Por exemplo, passou na BR e viu um cachorro solto. Vou mandar mensagem pra ONG pra vir resgatar. Vou mandar mensagem pra prefeitura pra resgatar. Por que tu não para e pega? E leva e tenta doar e aí tenta fazer o trabalho. Acho que esse eu cravo pra ti. É o principal pedido de todos os protetores. Não terceiriza a responsabilidade. Não achar que todo protetor tem obrigação de pegar o animal. E assim, tem gente que liga pra gente quase brigando, né? Tem gente que liga meia-noite, 1h. Muitas vezes fala assim, olha, Nádia, eu tô ligando só por desencargo de consciência, mas eu vi um cachorrinho atropelado aí na entrada de Laguna, na saída de Capivari, para desencargo da minha consciência, para ficar com a tua. Para desencargo de consciência, eu tô te ligando, eles chegam a falar com todas as letras. Eu falo, tá bom, você tá descarregado a tua culpa, mas lembra que você viu e não fez nada. Essa é a minha resposta normalmente. Então, fica... Essa é a velha geração, que já está cansada de viver tudo isso. Eu vou dizer para vocês que ao tempo que eu tenho certeza absoluta que a gente pode criar um grande cenário em Santa Catarina, porque nós estamos num estado especial. Santa Catarina, gente, é diferenciada. A gente tem muito mais do que outros estados aqui por uma série de razões. Pela geopolítica, pela nossa situação econômica, pelo perfil do povo catarinense, que é muito, muito aguerrido, muito trabalhador. Então, eu acho que a gente tem espaço, sim, para avançar. E é como tu disse, a gente já tem Código Estadual de Proteção Animal e tudo mais. Mas eu penso que a gente tem que começar uma grande campanha pelos municípios, né? O meu sonho é nos 295 municípios, em todos eles, ter uma estrutura de proteção animal digna. E ver essa gente convergindo, sentando na mesa com os protetores para que todos trabalhem por uma única causa. E o sonho de vocês, qual é? O teu, Lucas? Difícil. Tem tanto. De novo, eu acho que as pessoas comecem a ter um pouco mais de empatia, de fato, com os animais, que eu acho que isso já vai traduzir em todas as outras coisas, como, por exemplo, ter o guarda-chuva em todas as cidades. Quando tu começa a pensar... Eu acho que a política, tudo que tu quer fazer na política, tudo que as pessoas fazem na política, a primeira faísca surgiu da empatia. Sempre. E da sociedade, porque se a sociedade não quer, a política não organiza, não tem jeito. Política é só reflexo, exato. É isso. Exatamente. Por isso que fala, né? O povo tem o governo que merece. Teu sonho, Nádia, para a causa animal? Olha, teu objetivo? O meu objetivo... O que te dá assim, isso eu quero fazer ainda pela causa animal? Olha, você falou agora que nós somos bem desenvolvidos, que é o Estado, não resta dúvida, mas nós precisávamos de hospitais públicos veterinários. Muitas vezes lá no Nordeste já tem, lá em Fortaleza já tem, São Paulo tem vários. Então, não é muita coisa, claro que tem alta complexidade, mas os hospitais públicos veterinários, em algumas regiões, aqui como Santa Catarina está bem dividida, já ia ajudar bastante, Paulinho. Tá aí uma proposta. Estão escutando, né, pessoal? Eu até ia conversar contigo a esse respeito, mas eu vejo que, claro que o ser humano tem prioridade, mas uma coisa não tira da outra. Uma coisa não elide a outra. É difícil das pessoas entenderem isso, que muitas vezes, como eu já ouvi lá, você deu o teu dinheiro para cachorro, para gato, para bicho e não deu para gente. Somos 13 vereadores, eu era uma só, então tudo que eu pude dar das emendas impositivas, eu dei realmente para a causa animal, ou para a vigilância sanitária, comprar medicação, apesar de não ter sido feito isso, mas eu dediquei à causa animal, que foi a minha bandeira de fato. Então, assim, o meu sonho para Laguna seria um hospital veterinário público ou uma escola de veterinária implantada lá na UDESC, né, que tem toda a estrutura que poderia ser... são tantas coisinhas que não é surreal, não é difícil, é tão pequeno, é tão... que a gente chega a falar assim, poxa, será que eu sou mesquinha, querer tantas coisas pequenininhas, vai dar um volume tão grande? Não é, para causa animal não é, porque você vai ter um investimento uma vez só no animal. Eu acho até que poderia ser
essa questão, puxar realmente o conceito da família multiespécie, né? Que hoje já é bem reconhecida. Querendo ou não, a gente tem o maior sistema único de saúde do mundo. A gente tem o SUS. Eu acho que a questão do bem-estar animal, ele poderia ser integrado. Um braço. Um braço. E aí desenrola a questão de hospital, veterinário e tal, porque no pior das hipóteses, ainda que tu não goste de animal, tem zoonose. E, de novo, sempre tem que lembrar, existem 3 pilares principais da causa animal. A gente fala muito de cão e gato, que são os cães domésticos, mas a gente esquece dos animais de produção, bovinos, suínos, caprinos, etc. De grande porte. E o terceiro, que no Brasil é gigante, e ninguém para realmente para pensar, que são os animais silvestres. Então, tem uma infinidade de coisas que talvez, se fosse inserido no sistema único de saúde, né, a parte de bem-estar animal, talvez fosse diferente. No meu coração, eu sinto que está melhorando, que as pessoas... Embora a gente esteja vivendo um tempo muito louco, né, pessoal? Porque, meu Deus, tem um ódio por aí que Nossa Senhora Aparecida, só por Jesus Cristo Nosso Senhor, para proteger os seres humanos deles próprios, né? Exato. Porque tu fala, na rede social, se a pessoa acordou num dia ruim, não sei o que ela faz quando dorme. Para onde vai esse espírito? Porque ela acorda de manhã cedo e vem metendo a lenha no fulano, porque vestiu assim, e é uma fofocalhada. Tu olha a rede social, às vezes dá um cansaço. Porque fulano casou com Beltrano, ciclano terminou, descasou, está namorando com A, está fazendo B. É muita coisa. E a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de violências aí, né? A violência contra a mulher, que tem números assustadores. E a violência aos animais, ela é uma violência, como tu falaste, muito silenciosa, né, Nádia? Mas, ao mesmo tempo, me parece, assim, que, olhando 20 anos para trás, me parece que esse tema tem tomado corpo. A gente tem encontrado mais espaço para falar sobre ele. Um grande motivo disso, bem curto, tecnologia é um grande amplificador de tudo. Ela não cria nada e não destrói nada, ela amplifica. Então, assim como toda essa questão de ódio e tal foi amplificada pelas redes sociais, porque é mais fácil se comunicar e encontrar pessoas parecidas contigo, a proteção animal também ganhou muito com a tecnologia. Porque hoje eu consigo acompanhar protetores de Garopaba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer lugar, tudo via rede social, tudo via tecnologia. Então eu acho que é por isso que também dá muito essa sensação de que parece que tudo aumentou. Aumentou de fato, porque a voz foi amplificada, né? E, infelizmente os animais não têm voz, então os protetores são a voz deles, né? E a gente consegue ver isso nas redes sociais. E olha, Paulinha, desculpa pegar o tempo, mas como nós havíamos conversado aquela vez, fazer um diagnóstico do estado seria o ideal, né? Para a gente poder fazer... Os nossos projetos de lei são esses, né? E isso daí, através de implantação da tecnologia nas prefeituras, poderia tirar a gente, se é que tem alguma diretoria, algum segmento da prefeitura, do executivo na área dos animais, a tecnologia poderia facilitar bastante para poder pôr o pessoal em campo. Porque a causa animal ainda o trabalho é em campo. Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta ficar atrás de um celular na mesa dizendo quando que você vai castrar e coisa. Isso daí pode ser tudo feito através da tecnologia. Não precisa ter 6, como tem lá em Laguna, 5, 6 pessoas paradas, veterinária inclusive, só preocupada com papel. Hoje em dia ainda com papel, né? Nem no computador. Então, assim, isso daí facilitaria muito a agilidade do processo. Né? Então, isso daí seria muito bom. Nós estamos caminhando para o encerramento e eu quero deixar assim, tem coisas que não dá para a gente explicar assim num programa, pessoal. Eu quero muito que vocês que amam a causa animal, que se interessam ou se importam de alguma maneira por ela, deem uma fuçada na rede social desse garoto aí. E porque a gente falou, a gente olha para o Lucas, fala tecnologia, mas não avançou no que é o programa. Ele desenvolveu um programa sensacional mesmo, mas se a gente for falar... Como é que é o nome do teu programa? Propata. Se eu for explicar o que é o programa aqui, né, o Propata, vai ser mais 2 horas de conversa. E eu quero deixar essa dica. Se você curte proteção animal, quer conhecer uma ferramenta que conecta todo esse sistema de uma forma como eu nunca vi, de fato, porque o Lucas é um geniozinho, pessoal, né? Esse garoto aí tem uma mente privilegiada. Você procura o Lucas lá nas redes... Como é que é a tua rede social? L Lucindo V.
Esse é o meu arroba. L Lucindo V. Isso. Lucas ninguém ia te achar. Vieira. Pois é, mas se a gente falasse só no Lucas, não ia adiantar nada, Exato, né? é Lucas Lucindo Vieira. Arroba L Lucindo V. V. Pronto. A gente vai colocar aí nas nossas mensagens. Procura pelo Lucas e pergunta para ele o que é esse negócio, o que é surreal. Sugiro para prefeitos, para vereadores, para gestores que trabalham, para funcionários públicos que trabalham na causa animal, para instituições privadas sem fins lucrativos. Vocês vão ficar apaixonados pelo que esse guri aí criou, tá? E eu quero também... Amiga, uma palavra de despedida aí para as pessoas que estão nos seguindo. Bom, pessoal, eu queria fazer um apelo para todos os protetores, todas as pessoas que são empáticas à causa, que se unam. É tão simples, é tão pouco que a gente pede, que os animais pedem. A gente quer dar voz a eles. Essa é a minha mensagem. É final de ano, nós estamos celebrando, apesar de não terem feito nada sobre Dezembro Verde, que é nacional, a causa animal, o bem-estar animal. Lei nossa, inclusive, né, amiga? Tu sabes? Exatamente. Eu também tenho lá em Laguna, foi implantado. Mas, olha, isso daí, eu quero que desperte esse final de ano nas pessoas, o Natal, a empatia pelos bichos. Que eles nos dão tanto prazer, é uma vidinha tão curta, e de tanto prazer que eles dão para nós, e nos favorecem tanto, até comercialmente se usa a imagem do cão, do gato, para fazer o comércio ter uma vista melhor das pessoas, usam os animais para se elevarem e não dão o valor que eles merecem, né? Então, eles servem para tanta coisa, e ainda mais hoje em dia que se fala tanto em depressão, eles são a nossa terapia, né? Então, quem cuida de animal não tem tempo para ter depressão. É isso aí. Fica a dica, Dezembro Verde, pessoal. Quem sabe não é a hora de você que ainda não adotou um cãozinho. E se você vai buscar um cãozinho, eu sempre falo isso para os meus amigos, tem tanto cãozinho para doar. Não compra. Não compra, gente. Não precisa pagar uma fortuna por um cão da raça XYZ que vem importado lá não sei de onde. Adota um cãozinho, porque os nossos cães lá em casa sempre foram doados ou acharam. A Babi, que... eu não gosto de falar, porque assim, ó, a parte ruim, eu sou obrigada a dizer isso, a parte ruim é que assim, poxa, por que a gente vive tão mais do que os nossos animais a ponto de sofrer tanto quando eles morrem, né? É um luto terrível. Mas eu vou te dizer, a Babi, um carro de um turista passou, um filhotinho de alguma coisa misturada com um poodle e um monte de pelo, não sei que raça que era, eu acho que não era nenhuma. Mas ela pico-ruxa. E aí o carro parou, botou na estrada, eu estava vindo atrás com as minhas filhas, dirigindo mal para burro, do jeito que tu sabe que eu dirijo, parei, peguei aquele cachorrinho, botei para dentro, um cachorrinho, vamos para casa com... Gente, eu quero dizer para vocês que a Babi terminou a vida dela, ela só não falava porque não era possível falar, mas ela entendia tudo, e eu não quero mais falar sobre isso, não vou chorar no final do programa, porque eu tenho muita saudade dela, da Dara, de todos os cachorros que eu tive. Ai, pronto, passou. São os anjos que vêm para nós, e a vida é curta porque eles são anjos de... É verdade, eles têm que voltar. Eles têm que... Mas é isso. Dezembro Verde, adote um animalzinho. Tá aí um belo presente para você dar para seus filhos. Criança vive melhor quando tem animal por perto, pessoal. Bota fé. Verdade. Lucas, tua mensagem final? Minha mensagem final, olha, eu acho que eu gostaria só de corroborar o que a Nádia falou. E adotem animal. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, ele vai bater na tua alma quando tu tiver um bichinho e tu olhar ele e dizer, isso daqui é realmente o meu parceirinho. Porque é isso. A gente falou muito sobre políticas públicas, sobre recursos, sobre o que precisa fazer o prefeito, o vereador, o governador, o secretário, a associação, a instituição, mas tem uma coisa que todo mundo pode fazer. Adotar um animal e cuidar desse animalzinho com amor. Não é isso, gente? É isso aí. Por isso eu agradeço por demais vocês dois que me deram a oportunidade de falar de um tema que toda vez que eu falo da causa animal, eu sinto que o meu coração se completa mais de amor, eu melhoro como ser humano, eu paro de olhar para os meus inúmeros problemas e me concentro nesse sentimento tão genuíno, né, de fraterno, dizer que vocês são sim, esse programa aqui, Coragem para Dizer, ele tem um propósito. Apresentar pessoas para a sociedade que são, na minha opinião, que eu conheci ao longo da minha vida, que são corajosas.
E às vezes a figura da pessoa corajosa é um brutamontes, né? Tem gente que confunde coragem com uma presença mais agressiva. Não, coragem é outra coisa para mim. Coragem é você, independente de temperatura, clima, opiniões e todas as condições, colocar a sua vida à disposição de algo maior. E vocês dois merecem todo o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração. Eu sou muito fã tua, Nádia, tu sabe disso. E me tornei fã do Lucas. Achei que Deus foi muito legal contigo quando levou ele para namorar a tua filha, porque colocou na tua família um garoto que, além de tudo, ele tem uma capacidade de pegar um problema e fazer ele se resolver, que eu nunca vi disso, né? Então, eu quero dizer para vocês que foi uma honra entrevistá-los. Muito obrigada. Vocês estão tendo o privilégio de conhecer essas duas almas, gente. E é isso. Se você puder e quiser, compartilhe esse conteúdo com alguém que você curte e que gosta da causa animal. Se você conhece um protetor, faz essa nossa mensagem chegar mais longe. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E não esqueçam, a gente está aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, nos canais de TV. Continuem ligadinhos com a gente, porque o Coragem para Dizer ainda tem muito, muito a trazer aqui para vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus.